coisa, porque nós temos uma multiplicidade na nossa língua portuguesa. Como é que é? Bandas e tiras? É a maravilha da lusofonia, meu querido. Esta coisa dos portugueses terem andado nos 5 cantos do mundo acaba por criar essa riqueza na diversidade. É a banda desenhada. A gente chama banda Banda desenhada desenhada, em banda desenhada. Portugal. Eu adoro É banda também ouvir desenhada. falar os cabo-verdianos, os Exatamente. moçambicanos, os timorenses, porque é muito gostoso você ouvir o português falado, né, com os sotaques diversos no Brasil Com e outros fora do temperos, com país. outros temperos. É gostoso, sim, senhor. É. Bom, vamos aqui então receber o nosso convidado especial, Leonardo Maia, que, ô, Leonardo, vou chamar você aqui ao palco Tá, e boa pedir para noite. você, boa noite, pedir para você se apresentar e fazer uma reclamação também. Eu sou um grande admirador de história em quadrinho. Eu Uhum. entrei no site, tentei me cadastrar, não consegui, tive uma certa dificuldade. E eu queria olhar melhor, examinar melhor esse trabalho, porque eu estou convencido de que o nosso trabalho, meu, do Rui Abreu, de todos nós que trabalhamos com comunicação, né, de certa maneira, eu sou professor de história, aposentado, pesquisador, mas a gente está aqui como youtuber. Eu falo para os meus netos, agora eu sou youtuber, não tão famoso quanto Felipe Neto, mas a gente vai chegar lá. Né? A gente está Uhum. querendo falar não só para adultos, a gente está querendo falar para crianças e adolescentes. Uhum. Então, eu acho que a história em quadrinho ela é universal, porque desde criança, desde lá meus 5, 6 anos de idade, eu acho que antes de começar a ler livro, eu comecei a ler história em quadrinho. Uhum. Então, eu queria Todo que mundo. você nos falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho e essa sua dedicação ao HQ. Entendi. Primeiramente, boa noite, um prazer estar aqui. Também eu estou terminando o meu último período de História, licenciatura, para ser professor de História. Que legal. E a jornada que eu comecei com essa novel, como você está falando que você não compreendia muito bem esse mundo, é, web novel nada mais é do que light novel, só que de forma colocada na internet. Light novel é um livro, forma de livros, que tem uma linguagem mais simples, dinâmica, que consiga angariar o maior público possível. E conseguir se comunicar com o maior. Como é que eu posso dizer? Com todos os tipos desde adulto a criança, adolescentes, tem que ter uma linguagem muito complicada para isso e transpor de vários gêneros possível, desde fantasia a romances. Só que, como com uma vinda da internet, muitos autores começaram a colocar suas histórias na internet, com certos sites que deram esse espaço para eles, e começou a ganhar notoriedade e crescer esse mundo. Mas hoje ele ainda é muito grande na Ásia e hoje nos Estados Unidos, na Europa, já está com um público bem solidificado. Aqui no Brasil, esses sites começaram a abrir as portas para a gente agora, porque eles só tinham antigamente o costume de traduzir essas obras, seja dos Estados Unidos, do Japão, entre outras, e trazer para o público. Tanto as obras, como você estava falando, de quadrinhos, né, que eles chamam de mangá, manhwa, que é mais para o público oriental, né, e também as novels, que são livros com essas linguagens, que se tornam muitas das vezes esses quadrinhos, como você disse. Só que, como eu estava falando anteriormente, aqui só tinha esse costume de traduzir, não de ter obras originais. Só que agora eles começaram a abrir a porta e começou a surgir uma grande gama de criadores de web novels que antigamente eram só leitores, né? Com a sua percepção de realidade do público brasileiro, entendeu? Originais daqui do Brasil. A minha obra, eu tive muito como que eu estava falando sobre a questão de eu ser um estudante de história, eu sempre muito fui aficionado sobre filosofia, sociologia, e ao mesmo tempo tinha esse grande interesse como por obras de fantasia, como as obras de Tolkien, as obras de George Martin,
entre outras dessa dimensão desse universo fantástico, né? E eu sempre tive a vontade de criar o meu próprio mundo, assim como essas histórias que eu via, de um mundo que pudesse transpor a minha percepção de realidade e pudesse trabalhar os mais diversos temas possíveis, entendeu? Desde do âmbito social como político, de uma maneira que qualquer um pudesse compreender a minha linguagem, entendeu? Olha, eu acho fantástico. Eu quero fazer um comentário e depois vamos ouvir o Rui Abreu sobre o que você está falando. Bom, eu fico assim muito maravilhado, ó, e querendo aprender as novas linguagens, né? Porque eu, por exemplo, estou descobrindo agora, há pouco tempo atrás, descobri podcast. Aí, quando eu vou explicar podcast para os meus amigos da minha idade, da minha geração, porque eu sou nascido lá na, no, na primeira metade do século passado, 1949, então tem 74 anos. Então, eu preciso traduzir, às vezes, para uma linguagem diferente. Então, eu digo o seguinte: é rádio gravado. Rádio gravado, podcast, entendeu? É isso, rádio gravado. É um Não é rádio bate-papo, ao né? vivo. É um bate-papo, né? E pode ter imagem também no podcast. E eu acho fabuloso, porque tem muita coisa que você não precisa fazer um vídeo, você pode fazer um podcast. Então, para mim, essa linguagem de quadrinhos, de desenhos animados, olha, eu fico maravilhado. Existe o Manifestum, que é o Manifesto Comunista utilizando o Disney. Então, em 8 minutos, você tem uma versão do Manifesto Comunista, sintetizada, feita por 2 estadunidenses, que pegaram várias histórias em quadrinho e vão explicar em 8 minutos, mais ou menos, o que está no Manifesto Comunista de 1848, de Karl Marx e Engels. Eu tenho aqui também uma história da ditadura brasileira para crianças, que é uma coisa rara. E eu tenho aqui, essa é a maior coisa que eu já vi, que é o Superman. O Superman, o Homem de Aço, ele tentou, com novos desenhistas, novos roteiristas, há uns 20 anos atrás, ele tentou acabar com a fome no mundo. Ele tentou acabar com as guerras no mundo. Então, ele saiu voando para tudo quanto é parte, transportando toneladas de comida, quebrando, arrebentando com tanques e tudo. E depois de muito trabalhar, lutar, voar para vários lugares, ele chegou à seguinte conclusão: a tarefa de acabar com a fome no mundo e as guerras no mundo só poderá ser feita por toda a humanidade, só poderá ser feita pelos homens. Não é tarefa para o super-homem. Olha, eu achei essa história maravilhosa, porque olha só que consciência política transmitida por ninguém menos do que o Superman. O que vocês acham disso, o Rui e o Leonardo? Quer falar primeiro? Força. Eu acho que de uma grande importância, né, é essa forma que a arte moderna possa conversar com os jovens e os adultos de mais diversas faixas etárias e trazer conscientizações que a gente antigamente eu acho que não era tão comum de você ver nessas obras, né? Trazer debate político, sociológico, de uma maneira que você consiga não ser tão denso. Você consiga trazer para o público jovem de uma maneira leve e que ele possa compreender, assim como um adulto poderia talvez compreender. Eu acho que essa é a parte mais importante dessas obras. Rui? Antes de mais, quero dar as boas-vindas ao Leonardo, cumprimentar-te, que sejas muito bem-vindo aqui ao nosso canal TVRC e que te sintas bem aqui na nossa casa e que voltes sempre que puderes e que quiseres. Tu trazes um tema que é realmente inovador para nós. Embora todos nós entremos no mundo da literatura e até das histórias, não é preciso ser da literatura, através da banda desenhada, como se diz no meu país, ou nas histórias em quadrinhos,
A verdade é que assiste-se muito hoje aos impulsos digitais e aos impulsos do audiovisual, muito além das histórias em quadrinhos. Eu tenho alguma dificuldade em acompanhar qual foi a evolução desde o meu tempo das histórias em quadrinhos até hoje. Né? Embora perceba que há dois mercados muito grandes, o mercado japonês, o norte-americano, que tem muita presença nesse segmento, eu tenho dificuldade em entender no Brasil como é que isso funciona. Portanto, eu gostava de saber um pouco da tua experiência. Em primeiro lugar, qual é que é a capacidade de penetração na juventude desse tipo de instrumento de comunicação? Epá, e tu deste algumas referências estilísticas que eu talvez não é talvez, é de certeza por ignorância, eu não os identifiquei. Tu recorres muito ao fantástico, tu és um discípulo do Tim Burton. Qual é que é assim mais ou menos a tua linha É, estilística, vai lá. bem, eu poderia. A minha forma. Vou primeiro falar da minha forma de compor os meus mundos. Eu misturo um pouco do que seria o do Tolkien, não sei se você conhece das obras do Tolkien, do Senhor dos Anéis, entre outros, com um pouco do George Martin, aquele lado sombrio das obras de Game of Thrones, porque eu tenho uma intenção mais de trazer um universo mais real de como um ser humano se comportaria de determinadas situações. Apesar de achar muito interessante aquelas obras mais voltadas para um público ainda mais jovem, não é muito do meu feitio, como eu posso dizer, trazer essa linguagem, posso dizer, tranquila, porque eu, às vezes, quero realmente impactar, trazer situações complicadas, seja de fome, entre outras coisas, para o leitor poder sentir como que seria a visão de quem está sofrendo aquela determinada situação, da forma mais brutal, talvez, possível. Porque a gente tem muita dificuldade de entender determinadas coisas porque a gente não vive na pele aquilo. Às vezes você vê certas pessoas que criticam determinadas pessoas da parte mais baixa da sociedade porque não sabe exatamente como é que é a visão daquela pessoa. Então eu tento trazer uma visão mais ampla. Agora, quando você falou sobre as outras obras, eu realmente tive uma influência mais, acho que eu posso dizer até mais oriental, porque na minha infância era mais comum a obras como Saint Seiya, Cavaleiro do Zodíaco, que é o Cavaleiro dos Zodíacos, Dragon Ball, Fullmetal Alchemist, e dentre essas, principalmente, acho que o que me chamou mais atenção foi Fullmetal, mas eu acho que vocês provavelmente não conhecem, né? Fullmetal Alchemist, conhecem? É, é, Ainda é não. uma, é uma Ainda Não, obra não. muito não. interessante, porque ela é uma obra, sim, para adolescentes. Creio que o autor teve esse público como alvo, só que ela trabalha muito sobre questões de religião, de aceitar a morte, de você ter uma visão do mundo de consequência, causa e consequência, e todo esse debate filosófico que a obra traz, ela traz de uma maneira acessível para quase qualquer leitor ou espectador daquela obra. E eu tentei muito trazer disso também, como que eu posso dizer? Essa forma mais leve de se falar e trazer aquele conteúdo para seja o leitor ou espectador. Olha, eu tenho um mangá que eu achei maravilhoso. Quer dizer, é o único mangá que eu tenho, não tive, né? Emprestei e não devolveram. Eu fico danado da vida. Adoro emprestar livros e revistas, mas não gosto quando não me devolvem. Mas era um mangá que era o seguinte: um sujeito deu uma bobeira, estava com uma arma, então no Japão ele vai e é preso por porte ilegal de arma. Então ele vai para uma prisão. E na prisão ele passa lá 1 ano, 2 anos, e ele descreve o cotidiano dele na prisão. Olha, com uma riqueza de detalhes, a alimentação, os horários, a rotina. Olha, uma coisa fantástica. Aí eu emprestei para uma professora de direito criminalista, que eu achei tão interessante que eu falei, você tem que ver isso aqui, porque achei assim uma maneira, como você diz, quer dizer,
para a gente entender melhor, explicar melhor as coisas, nada como a arte, né? Eu até costumo dizer e perguntar às pessoas por que o cinema é a sétima arte, né? Eu tenho uma resposta. Eu acho que é a sétima arte, o cinema, porque reúne as anteriores, reúne o teatro, a música, a dança, a arquitetura, a pintura, né? O teatro, né? Quer dizer, eles conseguem. E eu acho que a história em quadrinho e os desenhos animados são uma forma maravilhosa, porque é muito, sabe, está lá, as pessoas conseguem entender com mais facilidade. É uma linguagem mais universal, né? Que eu acho que atinge mais desde as crianças que ainda não sabem ler até as pessoas que têm mais dificuldade, talvez, de perceber letras pequenininhas e de fazer complexas relações. Eu gostava de te colocar uma questão, Leonardo, se me permitisses. Claro. Que era o seguinte: epá, eu já tinha visto a capa ali do Desertor do Caos, que tem de facto um estilo nipónico, tem assim um traço meio nipónico. Confesso que tinha já visto isso, mas gostava que abordasses um pouco, sem fazer um spoiler, como é óbvio que a gente não está aqui para fazer um spoiler sobre a tua obra, mas gostava que, se pudesse, aquilo que pudesses assim levantar o véu da tua obra, eu agradecia, Leonardo, para também despertar um pouco a nossa curiosidade sobre a tua obra. Outra questão que eu ainda não percebi bem, julguei que no início tu eras mais versado com um público jovem, mas na tua última fala fiquei um pouco confuso. Qual é que é a tua sensação, qual é que é o feedback que tu tens do outro lado de quem vê a tua obra? É um público realmente mais jovem, mais da tua idade, ou é um público mais velho? É um público jovem adulto mesmo. Realmente não navega tanto ali nos 16, 17 anos, tá mais para os 17 para uns 21 ou acima, porque eu acho que eu trabalho um pouco de uns temas mais complexos para alguns leitores. Por quê? A história do Arthur, né? Que, como o nome diz, Desertor do Caos, basicamente eu quero contar a história de uma pessoa que viveu tragédias a sua vida inteira e em algum momento da vida dele ele vai decidir encerrar esse ciclo. Como é que começa essa história? Basicamente, Arthur é um garoto que, quando ele era um bebê ainda, seus pais, que eram servos de um rei, foram assassinados e ele foi pego com uma família rica e criado por ela. Aí, dando um prosseguimento à história e para um futuro, mas quando ele estava nos seus 15, 17 anos, ele tem o seu primeiro acesso à realidade nua e crua da vida. Quando ele vai às favelas pela primeira vez com a sua amiga e percebe naquele mundo o quão era diferente do que ele já tinha vivido. De alguém que, apesar das suas origens biológicas não ser de riqueza, ele viveu na riqueza. Então, quando ele teve acesso àquele mundo pobre e hostil, ele teve uma percepção da realidade completamente diferente, e que a tal meritocracia e aquela percepção de realidade, de direitos iguais, talvez, de lei, não servia para todos, servia melhor para ele. Então, quando ele foi imposto naquela situação, todo o seu mundo se derruba. E ele é obrigado, a partir dali, de consequência de outras ações que acontecem nas favelas, a ter que viver uma vida completamente nova. E todo aquele luxo e riqueza que ele tinha, e toda aquela... como é que eu posso dizer? Aqueles acessos que ele tinha antigamente desaparecem. Uma vida completamente nova começa a seguir para ele. Olha, os nossos amigos e amigas que estão aqui estão falando de coisas que marcaram a vida delas, né? Sou da época dos Cavaleiros do Zodíaco. Olha, eu sou bem mais antigo. Eu sou da época de Hanna-Barbera. Aliás, Hanna-Barbera era muito moderno. Eu sou da época de Almanaque do Tio Patinhas, o Manual dos Escoteiros dos sobrinhos do Pato Donald, que, aliás, era uma coisa fantástica, né? Você tinha os conhecimentos todos de todo mundo, era uma verdadeira enciclopédia que te ensinava como resolver problemas do cotidiano. 2 trens iam se chocar e eles foram calcular aonde que deviam os helicópteros jogarem colchões
para evitar que os dois trens se chocando matassem muitas pessoas. E eles fizeram os cálculos, porque era um cálculo de dinâmica, de física. Uhum. Olha, cada coisa fantástica. Eu me lembro de ter visto também Júlio Verne em quadrinhos e História do Brasil em quadrinhos. Então, sabe, as formas de comunicação, elas... bom, o nosso Rui Abreu, certamente, conhece igrejas lá da Europa que têm histórias em quadrinhos nas paredes, né? Eu, na Itália, eu vi várias histórias em quadrinhos que eram Nos vitrais das centenárias. igrejas. Nos Tem muitas vitrais das histórias contadas igrejas nos também. vitrais dos monumentos góticos, Exatamente. românicos, de toda a Europa, sim, sim. Então, sabe, você tem que nos ensinar muita coisa. Quer dizer, o Leonardo, eu estou convocando você a nos introduzir neste mundo dos Nobels, como você diz, né? Você fala que o seu livro não é uma revista, é um livro. Uhum. Então, como é que a gente faz para adquirir este livro? No momento, eu estou publicando ele lá no site Novel Mania, que é um dos. Na verdade, eu acho que é o maior da América Latina atualmente, na Novel Mania, de uma forma que eu consiga ter um feedback mais próximo dos leitores. Só chega lá, Novel Mania, /novels /Desertor do Caos, e acessar lá que eu estou lançando toda segunda e sexta os capítulos novos lá. E como você estava falando também sobre a questão de trazer essas outras obras, além das minhas obras, tem diversas outras obras dentro do site, com diversos temas, diversos gêneros de todos os gostos possíveis, trazendo esse universo que está se tornando cada vez mais presente para o público brasileiro também. E a gente estava falando anteriormente sobre obras que marcaram, que você está falando. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a obra Monster. Já escutaram alguma coisa sobre o tipo? Então, acho que seria até interessante para vocês, que é uma obra mais antiga. É uma obra mais. Eu acho que não estava nem nascido quando lançou essa obra. Que é sobre um médico que é um grande cirurgião e ele salva um garoto que foi vítima de um massacre na casa dele, que o pai e a mãe dele morreu e a irmã dele ficou em coma. Depois que ele salvou o menino desapareceu do hospital e descobriram que, na verdade, o menino era o serial killer que matou o pai e a mãe. E ele vive a partir dali o dilema de se ele fez o certo ou não. Porque quando ele foi fazer a cirurgia que salvou o garoto, ele fez em detrimento do prefeito da cidade que tinha chegado, e eles queriam forçar ele a fazer a cirurgia no prefeito, e ele não quis, porque o garoto tinha chegado primeiro e precisava mais. E quando ele salvou o garoto e o prefeito morreu, e logo depois ele descobriu que o garoto, na verdade, era o assassino. E o garoto não era só um assassino que matou os pais, como ele começou a matar ao longo de toda a vida dele, e o médico, que perdeu tudo a partir daí, começa a perseguir o rapaz para poder matar ele, porque ele começou a viver um dilema moral de certo e errado, se o que ele fez foi correto. É importantíssimo essa maneira de você tratar, de você se comunicar e de você emocionar, né? Uhum. Eu gosto muito das formas novas, né? Aliás, você que é futuro historiador, está se formando, não, o Leonardo? Isso, no último Está se período. formando? Eu não sei se você conhece o Ciro Flamarion Santana Cardoso, de quem eu tive o prazer de ser aluno, Uhum. autor de Métodos da História, um historiador com um investimento teórico muito grande, ele escreveu sobre semiologia. Tem textos dele sobre semiologia, onde ele analisa história em quadrinhos, desenhos animados, etc. Tal, como forma não só de arte, como também de informação, como fonte de história, né? E eu acho isso aí muito importante, muito interessante, porque é um material riquíssimo, né? Que expressa visões de mundo
e ter uma comunicação direta, são milhões e milhões. Eu quando era criança, na década de 50, né? Eu era criança na década de 1950. Então, eu Olha ali. frequentava uma biblioteca estadual aqui no Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro, Leonardo? Sou carioca. Sou aqui da Então, lá no MEA, Baixada Fluminense, do de Caxias. Duque de Caxias, lá no MEA, tinha a BICA, Biblioteca Infantil Carlos Alberto. E a biblioteca permitia, obviamente, que você pegasse livros emprestados, mas tinha uma giboteca. Então, você entrava e, literalmente, você mergulhava numa sala cheia de revistas, e você sentava no chão e ficava lendo revistas e mais revistas. Então, você tinha muitas revistas e quadrinhos. Naquela época era uma coisa relativamente cara você comprar revistas em quadrinho, né? Uhum. E não tinha tudo quanto é lugar, também toda a banca de jornal que tivesse. E lá tinha uma diversidade muito grande. Mas você não podia pegar emprestado as revistas e quadrinhos, você só podia pegar livros. Então eu pegava lá Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes, né? Ou Uhum. então Edgar Rice Burroughs, Tarzan. Então, lia os livros deles. E depois, certamente, Tarzan foi muito transformado em história e quadrinho, né? É um Então, sucesso dali. sucesso enorme, né? Então, e as histórias em quadrinho em Portugal, Rui? Pá, na realidade, a gente sempre foi dominado, sempre fomos uma colónia cultural, quer dizer, desde os franceses do Asterix aos norte-americanos do Lucky Luke, a gente sempre foi colonizado, sempre com heróis estrangeiros, com formatos estrangeiros, mas era a porta de acesso à leitura, era a HQ, era a banda desenhada. Pronto, que é um fenómeno que no caso do Leonardo já não se passa bem porque ele já está num outro segmento Uhum. etário, ele está numa outra fase etária que é bastante interessante, com questões bastante introspectivas, mas com um contexto social. Eu achei interessante a questão da meritocracia, a questão da favela, que era uma questão que eu gostava de colocar, era se tu nas tuas obras gostavas de dar muito essa cor local, esse contexto muito realista, será um género de neorrealismo, e se temporalmente eles estão situadas no tempo, se estão, epá, foi em 1999 ou se foi em 2024, estás a Uhum. entender? Gostava de perceber se existe esse contexto temporal e também social, Leonardo. Então, eu vou dar um spoiler. O Arthur, na verdade, ele já teve uma vida passada se passando na Conseguimos, nossa Paulo, realidade. conseguimos um spoiler, conseguimos. Ele se passa na nossa realidade. Então, esse passado dele que vai começar a atormentar o Arthur na nossa realidade, vai começar a trazer uma série de acontecimentos que mostrem para ele o que aconteceu no nosso mundo, porque eu vou começar a trabalhar temas como o que aconteceu com o nosso mundo, por que o Arthur teve que. Teve não, né? Renasceu naquele mundo, que é um mundo que é uma mistura, aí foi algo mais no meu feitio, que mistura um pouco da idade medieval com a industrial, que é uma forma que é a influência do nosso mundo, esse mundo contemporâneo que a gente conhece hoje, em um outro universo que ainda estava crescendo, um outro mundo de fantasia que estava em estado inicial, e quando chegaram pessoas do nosso universo, eles influenciaram toda uma cultura. E claro que um pouco do que eu fiz disso foi uma forma também de trabalhar, talvez de forma de subtexto, temas como as explorações marítimas que aconteceram, entre outras coisas, de maneira de como toda uma sociedade muda de acordo com quando outra chega para culturar. Como todo aquele passado daquele universo se tornou um tanto sombrio para aquele povo e somente ficou de conhecimento o mundo que era contado. Só que o mundo que não é contado, o que aconteceu antes, por que aquilo é daquela forma, entendeu? E aí, por escolha minha, também por gostar mais desse modo, eu trouxe mais aquele ambiente medieval, porque ficava um pouco. Eu queria trabalhar muito daquela visão que era de patriarcal, entre outras coisas, da hierarquia que existiam ali, e como o Arthur também vai começar a mudar esse mundo
e trazer, vamos dizer, para evoluir, sair daquela era medieval e conseguir finalmente transpor ela. Tu achas que tem alguma influência a situação política que o mundo vive e que nós sentimos aqui nos últimos anos, aqui no Brasil, do neofascismo ter tomado conta com conceitos realmente medievais, ultrapassados? Tu achas que isso, toda essa passagem pela tua vida, pela nossa, infelizmente pela de todos e todas, tu achas que isso teve repercussões nessa abordagem, Leonardo? Sim, não só, como também até eu não tinha eu não tinha a intenção, por causa do que vem acontecendo agora com as guerras, mas eu já tinha assim a intenção, por causa desse ambiente de fascismo, mais voltado para o preconceito, de como as pessoas tendem a excluir outros por puro preconceito. E o Arthur vai ter muito disso na história dele, de como as visões dele eram delimitadas por outras. Quando ele tem acesso àquele novo mundo, quando ele tem um contato direto àquele mundo, a sua percepção de realidade vai mudar completamente. O certo e o errado que ele conhecia antes, em detrimento ao novo, vai mudar, porque quem comandava ditava as regras. E eu queria não trazer uma ideia de bem ou mal, mas sim como as pessoas são influenciáveis, em como as pessoas acabam navegando pelo cinza do interesse. E como essas ideologias, como você falou, que vão ser sim trabalhadas no fascismo, elas tomam conta pela ignorância popular. Como as pessoas não têm noção ainda de como elas estão sendo tomadas de sua liberdade e o conhecimento pode libertá-las. Acho que seria, sem trazer muito do que vem para o futuro, como o conhecimento vai libertar, entendeu? O conhecimento liberta. Nós estamos caminhando para o final do nosso tempo aqui do programa. Infelizmente, mas eu tenho certeza que você será convidado novamente. Aliás, o Leonardo Maia, nós temos aqui, eu e o Rui, somos colaboradores assíduos da TV Resistência Contemporânea. Então, nós temos participação aqui no Bom Dia Brasil, que é 6 horas da manhã, para os heróis e heroínas, né? Claro, 6 horas da manhã é para o pessoal forte, né? E também temos aqui o Resistir Sempre, que é um programa que nós levamos ao ar toda quinta-feira às 18h30. Então, eu gostaria muito, depois de ter o seu contato, de chamá-lo para a gente conversar, ter uma conversa sobre a resistência, que é sempre a resistência que a gente bota no Resistir Sempre, do passado e no presente. Então, a resistência através da história em quadrinhos. Eu aqui vou citar um livro que eu gosto muito e que pode ser encontrado na estante virtual, ou por R$200 ou por R$10. Aí, né? Que é Para Ler o Pato Donald. Não sei se vocês conhecem. Não, eu não conheço. Para Ler o Pato Donald, Comunicação de Massa e Colonialismo. Esses dois autores são chilenos, Ariel Dorfman e Armand Matelar. Eles escrevem tentando fazer uma análise interessante, né, do que é o Pato Donald, né? Porque você vê o banqueiro, o tio Patinhas, ele mergulha numa piscina cheia de moedas e dinheiro, etc. Ele é super avaro. O Pato Donald namora a Margarida, mas eles nunca se casam. E ambos têm sobrinhos. Então, não se transa naquele mundo. Aquele mundo não tem sexo, você entende? O Guinho, o Zezinho e o Luizinho são sobrinhos do Pato Donald. E a Margarida tem também as sobrinhas, mas ninguém namora ninguém assim seriamente, quer dizer, só namora idilicamente. E aí eles usam também luvas, né?
Então, tem muita coisa interessante que eles vão analisando. E, obviamente, é uma coisa colonial. O nosso Ziraldo tem histórias em quadrinho interessantes, onde ele fala sobre o Saci Pererê, fala da nossa cultura e a invasão dos quadrinhos americanos, como o Rui Abreu falou, né? A invasão dos franceses, dos americanos, ela é muito grande dos países da periferia, dos países mais ricos, né, desenvolvidos. Então, olha, tem muita coisa para a gente conversar sobre este universo que você está nos apresentando, porque você está apresentando uma coisa que, para mim, é nova. Embora eu goste muito de histórias em quadrinhos, etc., mas isso que você está me apresentando é outra coisa, como mais próximo dos mangás, mais próximo dessa modernidade aí. E eu quero muito aprender sobre isso e incentivar vocês, mais jovens, a ter uma comunicação grande sobre o que é esse mundo complexo em que nós vivemos e como traduzir questões teóricas, filosóficas, questões profundas através da arte. Porque eu acho que a educação política cidadã ela se faz com livros e com muita arte. Tem que ser com música, com teatro, com cinema, com todas as formas de manifestação artística. É nisso que a gente acredita. Então, eu já estou aqui me despedindo, desejando a todos um excelente final de semana, agradecendo muito ao Leonardo. Leonardo, gostei imensamente de você, do que você falou e da sua produção. Quero conhecer muito esse trabalho. Já sou fã inscrito. Obrigado. Quero me inscrever. Eu tenho alguma dificuldade de escrever naquele desse. Depois eu te mostro, a gente ensina como é que se inscreve. Eu te cadastro no site. Então, eu queria que você se inscreva também. É que eu não escutei. Vocês se despedirem. Ah, sim. A gente está encerrando o nosso programa. Estou agradecendo vocês. Então, as últimas palavras de vocês aí para o nosso distinto público. Aqui eu agradeço muito também. O pessoal está animado lá, falando muita coisa. Vou ver se tem alguma coisa, enquanto vocês falam, que a gente possa botar aqui. Tá bom. Mas pode falar, Leonardo. Primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui, receber essa oportunidade de apresentar meu trabalho e angariar mais leitores que consigam até me ajudar a melhorar como escritor. Porque é muito necessário esse feedback, essa interação com o leitor, para eu possa até mesmo compreender coisas que talvez eu não consiga ver com a minha própria perspectiva, né? Que é onde os meus pontos fortes, fracos, entre outros. E também eu acho de suma importância certos preconceitos que eu acredito que existem com nossas obras no Brasil, principalmente, onde as pessoas preferem consumir mais de um público de fora, em detrimento ao nosso, por um certo preconceito. Talvez conseguir trazer novos escritores, novos desenhistas, entre outros, e consiga suscitar o maior interesse do público brasileiro nas obras originadas aqui no Brasil. Muito bem. Meu querido Leonardo, eu agradeço-te imenso pela presença, agradeço o Givaldo e o Gilberto por terem provocado este encontro de espíritos aqui hoje. Espero que tenhas levantado curiosidade suficiente ao pessoal que nos assiste para irem ao teu site descortinar o que é de facto o Desertor do Caos, o que é que se passa com o Arthur e a história do Arthur. Eu pelo menos fiquei curioso para isso. Agradeço imenso por nos teres introduzido a um mundo que não é novo no seu conceito, mas é novo na sua aplicação atual, quer dizer, é novo na sua linguagem atual, e faço minhas as palavras do Paulo. Espero que possas voltar para partilhares mais um pouco do que é esse universo. Para nós é realmente um portal que estás a abrir para uma nova dimensão. O Arthur vai servir de Cicerone, vai servir de apresentador dessa nova dimensão comunicativa que nós também queremos aprender, porque nós também temos o mesmo objetivo que tu. Aliás, qualquer pessoa que tenha o objetivo, dentro da sua microexistência, de tentar alterar alguma da realidade que está à sua volta, tem a comunicação como centro das suas preocupações, e tu trazes realmente uma linguagem que nos é completamente desconhecida, pelo menos para mim. Portanto, agradeço-te imenso.
até pela maneira como abordas, realmente parece-me interessante, tem uma envolvência social, uma envolvência política, muito além da satisfação imediata da história ou do desenho, não é? Portanto, quero-te agradecer mais uma vez, Leonardo, espero que voltes em breve. Agradecer à nossa maravilhosa comunidade, que mais uma vez nos prestigiou, a todas e a todos que nos assistem. Deixem o vosso joinha, façam como o príncipe saudita a comprar refinarias, carreguem no joinha. Agradecer a quem pôde contribuir financeiramente aqui com o canal. Um grande abraço para o meu querido conterrâneo Marco Picasso Barcelona, que nos presenteia, que nos prestigia diretamente de Barcelona. Pai, desejar-vos uma ótima noite, um ótimo final de semana. Paulo, muito obrigado. Leonardo, muito obrigado. E uma ótima noite a todos e a todas. Muito obrigado. Vamos consultar, tchau. Vamos ler o Desertor do Caos. Venham. Vamos ler. É fundamental a gente fica a dica. Fica a dica, Paulo, desculpa, fica a dica quando levares o Leonardo ao Resistir Sempre, quando fores lá, para fazer esse cadastramento ao vivo, para o pessoal poder acompanhar como é que é e ficar um registro online, certo, para quem tiver alguma curiosidade sobre isso e quem quiser fazer isso, fica ali um registro no vídeo. Fica essa a dica. Um abraço. E não esqueça de comentar. Vou pegar com o Givalber o seu contato e a gente vai estabelecer aí uma relação de parceria. Certo. Tá bom, Leonardo? Tá bom, obrigado. Boa noite. Bom fim de semana para todos tchau. aí. Tchau.